Fala galera da edição de vídeo, tudo bem com vocês? Aqui é Henrique e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Aspect Ratio, que é uma expressão em inglês que, numa tradução não muito literal, seria proporção de tela. Como nós vamos ver, embora a proporção de tela seja uma coisa mais específica da captação da imagem, nós da edição também podemos trabalhar nessa chave da proporção. Então vamos dar uma olhada? Bom, então eu gostaria de começar falando para vocês um pouquinho da história do Aspect Ratio, ou seja, da história da proporção de tela. Então, em primeiro lugar, o que é esse Aspect Ratio? O que é a proporção de tela? Basicamente, proporção de tela é o tamanho do frame, o tamanho do quadro onde você está filmando, o que você está usando para fazer a sua filmagem. Com certeza você já notou essas barras pretas que às vezes ficam no topo ou abaixo da imagem, ou às vezes nas laterais do quadro. Essas barras pretas, essa dimensão do quadro, é isso que nós chamamos proporção de tela ou Aspect Ratio. A resposta matemática para Aspect Ratio, ou proporção de tela, seria a relação entre a largura e a altura do quadro. Mas eu tenho certeza que alguns de vocês estão se perguntando o porquê. Por que que alguns filmes eles são cortados aqui, em cima e abaixo, e outros filmes são cortados na lateral. Enquanto alguns filmes não tem nenhuma barra preta e parecem assim. Hoje, em Hollywood, a maior parte dos filmes são filmadas nessa proporção 1:85 para 1, ou 2:35 para 1. Porém, antigamente, quando a maior parte dos filmes era filmada em película, a proporção era outra. A proporção era de 4:3, 4:3. Essa dimensão 4:3, ela fica um pouco mais quadrada. E é por essa razão que aparelhos de TV antigos, eles tinham essa tela mais quadradinha, porque eles tinham uma proporção de tela de 4:3. Esse quadrado foi projetado para caber no quadrado do filme, da película. Ou seja, todas as imagens, todos os filmes naquele momento, eles tinham essa cara mais quadradona, se parecem com uma caixa. No entanto, o mundo do cinema está em constante evolução e eles estão sempre em busca de novas formas de narrar ou de novas caras para as imagens que essa indústria faz. Evidentemente, o objetivo disso é fazer com que os espectadores fiquem mais imersos nas histórias que eles estão assistindo. Só que, no entanto, um dia, esse pessoal da indústria, eles chegaram à conclusão que assim, os nossos olhos, eles não veem de uma forma quadrada. A gente tem um ângulo de visão um pouco maior. Então seria interessante para a cinematografia tentar reproduzir esse ângulo, ampliar o campo de visão. Então, o primeiro filme a ser criado de uma forma wide, ou seja, com essa tela mais larga nas laterais, foi um filme chamado Shane, que é um filme de 1953. E a maneira como eles fizeram esse wide foi uma roubadinha, entre aspas, porque eles simplesmente só cortaram o topo e a parte de baixo da imagem. E isso causou a impressão de que essa imagem era mais larga na hora que ela estava sendo exibida, ainda que não tivesse sido gravada de uma forma wide. Foi só um truque. Eles estavam tentando experimentar qual seria a reação do público ao assistir um filme com essa largura. Então, o filme não era realmente widescreen, mas ele foi um truque, um esforço de tentar simular o que seria essa tela mais larga. Embora não tenha sido a maneira correta de se fazer um widescreen, a reação do público foi muito boa, as pessoas adoraram, aquilo pareceu uma tremenda novidade e a indústria passou a tentar desenvolver elementos filmográficos nesse sentido de ampliar a largura da tela. Só que logo a galera percebeu que simplesmente cortar a parte de cima e a parte de baixo do filme não ia resolver o problema. Então eles passaram a pesquisar formas de colocar uma largura, uma dimensão maior no quadro, dentro do quadradinho do filme analógico que eles tinham disponível no momento. E foi assim que as lentes anamórficas foram inventadas. Aqui um pequeno detalhe, as lentes anamórficas são usadas até os dias de hoje. Evidentemente, nós podemos fazer um vídeo só sobre os usos ou só sobre as propriedades das lentes anamórficas, porque isso daria muito pano para manga. No entanto, no vídeo de hoje interessa pra gente saber que as lentes anamórficas, basicamente, elas distorcem a imagem. Assim, elas podem ser achatadas de volta às proporções originais na hora que você estiver editando. Pegando nessa proporção 4:3,
as lentes iam alongar muito os objetos a serem filmados, no entanto, mantendo as proporções originais. Isso permite que você conseguisse reenquadrar a imagem, voltando para as proporções originais, conseguindo ampliar a largura do quadro. Quando você faz esse processo de achatar a imagem, isso resulta numa imagem muito larga, com uma largura muito grande, que, no entanto, ainda cabe dentro desse quadro 4.3. E foi assim que o widescreen, ou a tela larga, nasceu. O primeiro filme a usar essa técnica de lentes anamórficas foi esse filme The Robe, que é um filme dos anos 50, e foi um tremendo de um sucesso na época. E depois disso, a tecnologia de lentes anamórficas não parou de crescer. E aí a gente tem esses casos megalômanos, como por exemplo o filme Ben-Hur, que é um filme bastante clássico do cinema hollywoodiano, que foi filmado em incríveis 2.76 para 1. Isso é uma proporção tão larga que hoje em dia ninguém usa essas dimensões a não ser em casos muito específicos. No entanto, aquele período era incrível para a audiência conseguir ver um filme tão largo. Então aí, só para vocês darem uma olhada, nós temos a proporção original 4.3, que está representada aí como 1.33, e aí nós temos essas outras, a proporção da academia, que seria a galera que organiza o Oscar, essa proporção Cinerama, que já é mais larga um pouquinho, as mais comuns são essa CinemaScope Panavision e a VistaVision, e aí nós temos o Super Panavision, o MGM65, a proporção do Ben-Hur. Nós temos também hoje essas proporções mais novas, como a do IMAX, que é a maior tela de cinema que existe. O IMAX permite que você capte imagens ao mesmo tempo muito largas e muito altas também, criando uma experiência de assistir filmes que é muito imersiva. Com certeza é a maior tela de cinema que você já viu. Hoje em dia, a proporção mais cinemática, se a gente pode chamar assim, ou pelo menos a mais usada na indústria cinematográfica, é essa 1.85 para 1 ou a 2.35 para 1. Mas mesmo com esses números todos, o número mais comum que a gente escuta por aí é 16 por 9. 16 por 9 é a proporção padrão para TVs, monitores de computadores, enfim, da onde veio isso? Em outras palavras, como é possível que o 16 por 9 tenha se tornado padrão quando nós temos todas essas outras proporções de quadro? Bom, para a gente entender um pouco isso, a gente tem que pensar que antigamente alguns filmes vinham numa proporção widescreen, com essas barras em cima e embaixo, enquanto outros filmes eram recortados na lateral. E aí o que acontece é que se você fosse assistir em casa e você estivesse vendo com um aparelho de TV errado, por exemplo, se você estivesse assistindo um filme 4x3 num aparelho wide ou o contrário, você ia ter problemas para visualizar esse filme. Então a indústria decidiu criar um formato que fica em algum lugar no meio entre o wide e o 4.3. E isso garantiria uma boa reprodução em ambos os formatos. Então o 16 por 9 consegue reproduzir tanto os filmes cortados na lateral quanto os filmes cortados em cima e embaixo. Então, a razão principal para adotarem o 16 por 9 como padrão é porque ele consegue reproduzir bem qualquer um dos dois formatos. E o dado curioso é que o 16 por 9 virou o padrão para tudo que veio depois disso. Os DVDs têm a proporção 16 por 9, o formato HD, que é o 1920 por 1080, também tem o 16 por 9, até mesmo o 4K, que seria o Ultra HD, né, o Ultra High Definition, que é o 4096 por 2160, também tem essa proporção 16 por 9. E esse é o padrão para todo vídeo digital desde então. Isso significa que se você estiver filmando com seu celular, com uma câmera digital, com certeza você está gerando um arquivo de vídeo na proporção 16 por 9. Mas, de novo, muitos filmes usam outros formatos na hora de serem gerados. Ainda se usa muito formatos widescreen. Isso acontece principalmente porque nós ainda estamos muito acostumados com esse tipo de formato quando vamos numa sala de cinema. Então até aqui nós vimos uma espécie de história da proporção de tela. Vamos entrar um pouco em detalhes mais técnicos de como que isso contribui na hora que a gente está contando histórias. Em outras palavras, essas barras em cima, embaixo ou nas laterais, elas podem ajudar a direção, enfim, a contar a história do filme. Isso deixa de ser um simples recurso de tamanho de tela e vira uma forma de também se contar histórias. O que é importante a gente notar aqui nesse momento é que
todo e qualquer aspecto do vídeo pode contribuir para o avanço da narrativa, para dar mais detalhes sobre aquela história e de uma forma muito sutil, de uma forma induzida, onde o espectador vai ter mais acesso a essas sensações, as emoções que vêm desses recursos, e não que é uma coisa textual, que está sendo colocada num diálogo, enfim, são coisas induzidas que fazem parte do universo da construção da narrativa. Por exemplo, algumas proporções de quadro podem fazer com que você se sinta claustrofóbico, ou seja, você está preso, né, naquele quadro, está achatado, está vendo o objeto, o sujeito que aparece na imagem, meio que comprimido por esse quadro. Ou, ao contrário, pode fazer você se sentir largo, massivo, amplo, com muito espaço para respirar. Enfim, tem muitas formas de se comunicar uma mensagem usando apenas as proporções de tela. Vamos ver alguns exemplos. Esse filme, A Ghost Story, ele usa essa proporção meio caixa. O objetivo disso é fazer o personagem central parecer preso, parecer que ele está num ambiente sufocante, asfixiante. O que é interessante nesse filme é que eles arredondaram as bordas do quadro para dar um visual mais antigo para esse filme. Parece até uma imagem de Polaroid. Isso foi feito de modo a parecer que o filme todo é uma memória. É quase como se nós estivéssemos assistindo a memória de alguém. Já First Reformed foi filmado em 1.37:1. O que, novamente, além de dar essa impressão de um filme mais antigo, também causa essa sensação claustrofóbica em quem está assistindo. Já nesse filme do Tarantino, Os Oito Odiados, o diretor queria passar a ideia de que a gente está assistindo um filme de faroeste muito antigo. Então ele filmou tudo com uma câmera de cinema muito antiga, de modo a garantir a mesma proporção de tela que o Ben-Hur usou décadas atrás. Então, não só isso provocou uma sensação muito claustrofóbica, muito apertada nesse filme que é quase inteiramente passado num único ambiente, como também faz parecer que é um filme muito antigo. Parece que é um filme saído diretamente dos anos 50 para os dias de hoje. O importante notar é que tudo isso foi feito de uma forma proposital para transmitir uma certa sensação para as pessoas que estavam assistindo. Ou sei lá, por exemplo, a gente pode pensar no filme Vida de Pi, onde tem muitas cenas de sonho, onde objetos e personagens do filme estão interagindo com as bordas das proporções de quadro. E isso transmite uma sensação que é quase como se esses objetos estivessem saltando para fora da tela. Tudo isso foi feito de propósito só para comunicar uma mensagem para a audiência. Então, sim, você pode usar diferentes proporções de tela para passar um determinado sentimento, uma determinada emoção para o seu espectador. Agora, uma coisa que é realmente impressionante é que alguns diretores mudam a proporção de tela dentro de um mesmo filme, conforme a sensação que eles querem transmitir. Por exemplo, esse filme Hotel Budapeste, o Grande Hotel Budapeste, que salta entre 3 diferentes proporções de quadro. E essas proporções de quadro têm a ver com os 3 períodos históricos que são retratados no filme, os anos 30, os anos 60 e os anos 80. E assim, esses diferentes períodos históricos são comunicados através de diferentes proporções de quadro. Então, sempre que a gente está nos anos 30, a gente está numa proporção 4:3, com essas barras na lateral. Quando o filme salta para os anos 60, nós temos uma outra proporção de tela, e quando está nos anos 80, é um aspecto de 2:35:1. Então, sempre que o filme salta de um período histórico para outro, o espectador sabe onde ele está, por causa da proporção de tela. Tem alguns filmes que mudam a proporção de tela de uma forma muito óbvia até. Como por exemplo nessa cena, onde no começo a proporção de tela está uma 4:3 e ainda está em preto e branco. Mas assim que o personagem vai entrando no mundo de Oz, a tela vai alargando e a imagem vai ficando colorida. Então você começa com essa tela muito pequena em preto e branco, e a partir do momento em que você entra em Oz, a tela alarga e essa imagem simplesmente te surpreende pela grandeza, pela magnitude desse mundo novo que está se descortinando para o protagonista. Em outras palavras, nós sentimos
exatamente o que o protagonista sente quando ele está vendo esse mundo novo, esse mundo mágico. E não é só o filme que fica colorido, é a tela que fica mais larga. É você que tem essa sensação de amplitude, de um mundo amplo e novo que se descortina, que se abre para você. Tem um outro filme de 2014 que se chama Mami. Esse filme foi filmado numa proporção 1:1. O que é uma caixa muito pequena, muito apertada. O personagem principal, ele se sente pequeno, insignificante, enfim, ele está numa situação totalmente claustrofóbica. E nós nos sentimos assim também, nós estamos acompanhando essa história pelo ponto de vista dele. Só que chega um momento do filme em que o protagonista, ele literalmente empurra as margens, as bordas do filme. E quando ele faz isso, ele coloca a proporção de tela num tamanho normal. E quando ele faz isso, parece um respiro de ar fresco. Tipo, a gente consegue sentir exatamente o que o protagonista está sentindo naquele momento. A sua sensação de liberdade, enfim. Uma série de coisas são colocadas com um dispositivo bastante simples, que é alargar as bordas do quadro. De qualquer forma, o que é importante notar é que nós que assistimos o filme sentimos exatamente a mesma coisa que o protagonista sente nesse momento em que ele alarga as bordas da imagem. Tem centenas de filmes que mudam a proporção de quadro conforme a sensação que quer passar para o espectador. Essa é uma forma bastante óbvia de se manipular as proporções de tela ao longo de um filme, no sentido de que há uma ação, até como a gente viu no exemplo passado, que provoca essa abertura de quadro, então a mensagem é bastante clara. No entanto, existem formas sutis de usar as proporções de quadro também com o sentido de comunicar algo para a audiência, para o espectador, sem ser de uma forma tão óbvia. Então, por mais que não seja tão evidente a relação, o seu cérebro consegue perceber que tem alguma coisa diferente ali e que isso vai comunicar algo novo nessa história. Então, por exemplo, nesse filme do Batman, o diretor Christopher Nolan, ele filmou tanto em IMAX como nessa proporção 2:35:1. Então, alguns planos têm as barras pretas e outros não. Então, quando o Batman e o Bane estão prestes a entrar na sua primeira luta, você vê as barras pretas em cima e abaixo da imagem. Só que no instante em que as grades se fecham, essas barras desaparecem. E isso dá a sensação de que algo grandioso vai acontecer. Eles estão prestes a lutar, provavelmente o desfecho dessa luta vai ser algo ruim. Então a proporção de quadro muda, mas não é uma coisa que você percebe imediatamente. No entanto, o seu cérebro, o seu subconsciente automaticamente começa a pensar: oh meu Deus, agora é uma coisa séria, agora vai acontecer alguma coisa. Enfim, você entra na expectativa da cena que vem a seguir. Nesse filme Jogos Vorazes, ele foi filmado principalmente nessa proporção 2:35:1. No entanto, todas as cenas que são feitas no campo de batalha, elas foram captadas em IMAX. Então, sempre que a protagonista está prestes a ir para a batalha, a gente está nesse formato widescreen com as barras em cima e embaixo da imagem. Isso foi feito para passar uma certa intimidade, nós nos sentimos próximos da protagonista. Mas é só ela entrar no túnel para se dirigir ao campo de batalha que as barras aos poucos vão desaparecendo e a gente vai sendo impactado com a dimensão da batalha que virá a seguir. Isso é para passar a ideia de que esse evento é algo muito maior do que o protagonista poderia lidar. É um desafio muito grande para ela. Nós sentimos exatamente a sensação que a protagonista está experimentando ali naquela cena. Então começa em 2:35:1 e assim que ela vai chegando no campo de batalha a gente tem o IMAX. No entanto, esse recurso narrativo das proporções de tela podem ser usados de forma ainda mais sutil, como nós vamos ver nesse exemplo. Nesse filme, It Comes at Night, ele foi filmado inteiramente em 2:35:1. Mas sempre que o personagem vive algum pesadelo, as cenas estão em 2:75:1. Então você automaticamente sabe quando que o personagem está tendo um pesadelo ou quando aquilo é a realidade. Só que quando o filme vai chegando para sua resolução, essa proporção de tela lentamente se encolhe para uma 3:1,
que é uma tela widescreen muito pequena. Provavelmente é tão sutil que você não se dá conta disso, mas com certeza você sente. Isso fala para o público, para o espectador, que a realidade do protagonista virou um pesadelo. Então, o diretor ele nunca te contou isso, mas ele mostra, em primeiro lugar, a realidade com esse plano mais largo, o pesadelo com o plano mais estreito, e aí depois a realidade pesadelo com um plano ainda mais estreito. E é assim que o seu cérebro, que o seu subconsciente automaticamente começa a pensar que aquela realidade do protagonista é o real pesadelo. Então, pessoal, como vocês podem ver, a proporção de tela, o aspect ratio, ele é muito importante para a narrativa. Ele é bem mais do que simplesmente bordinhas na tela. A proporção está ajudando a comunicar uma mensagem para o público. No entanto, tem alguns diretores por aí que não se preocupam muito com a questão da proporção de tela e meio que acabam fazendo qualquer coisa. Eu não sou muito fã de filmes de super-heróis e tal, mas esse aqui eu realmente acho bem péssimo, que é essa série dos Transformers. No caso dos Transformers, o diretor Michael Bay, ele usou um monte de câmeras totalmente diferentes, cada uma dessas câmeras com uma proporção de tela diferente. E às vezes, mesmo dentro de um diálogo, ele corta de uma câmera para outra e muda a proporção de quadro. Só que isso não quer dizer nada, isso não está comunicando nada, é simplesmente uma escolha do diretor totalmente arbitrária. Isso, na verdade, está afastando as pessoas de imergir na história, parece até um erro às vezes. Toda vez que a câmera muda a proporção de tela. Mesmo em cenas de diálogo, quando tem duas pessoas falando, mudou a câmera, vai mudar a proporção de tela. O diretor nunca comentou por que ele fez esse tipo de escolha. O que me leva a acreditar que ele simplesmente não se importava com essa questão, foi algo totalmente arbitrário. Então, pessoal, para encerrar, como vocês puderam ver, a proporção de tela é uma coisa muito importante para construir a narrativa audiovisual. E é importante a gente conhecer não apenas o que é a proporção de tela, mas também como a gente pode usar isso na história que a gente está construindo. Então, pessoal, era isso que eu tinha preparado para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.